Olá, meus amigos, estamos aqui hoje em nome do Seara do Mestre, realizando o nosso trabalho de trazer o conforto ou entendimento através do Evangelho sobre o momento em que nós estamos vivendo. Nós vamos utilizar o livro Renovando Atitudes, ditado pelo nosso irmão Hamed, pelo médio Francisco do Espírito Santo Neto, né? E nós temos aqui a lição chamada preocupação, né? Ou pré-ocupação, que está no capítulo 25 do nosso Evangelho, item 6. E ele traz aqui uma colocação do Mestre Jesus. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem. Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Essa lição me chamou a atenção devido ao momento lógico que nós estamos vivendo, né? Momento de dificuldades, momentos de dúvida, momentos realmente de preocupação. E é aproveitando essa lição para nós pensarmos ou analisarmos como anda as nossas preocupações, né? Hamed diz que essa situação, esses momentos de preocupação que a gente cria, funciona como uma estratégia, né? Uma estratégia nossa para que nós nos afastemos ou não pensemos no momento de agora. Interessante isso, né? Como a gente tem essa capacidade de distanciar do agora, ou seja, distanciar do que pode nos fazer bem para nos preocupar com o dia de amanhã, né? Ele nos coloca que o tempo que a gente gasta com isso e as energias que a gente movimenta do nosso ser preocupados, né, com o dia de amanhã são muito grandes. E que é engraçado isso, né? Que a gente pode se preocupar o quanto quiser com as nossas coisas, com as nossas vidas, mas que isso não vai mudar o ritmo de nossa vida. O que tem que acontecer, vai acontecer, né? Deus nos colocou nesse mundo, Deus sabe das nossas necessidades, então ele reconhece que esse é o momento oportuno para nós modificarmos, para nós aprendermos alguma coisa, para nós transcendermos, para que nós possamos transcender, né, o nosso espírito ao mais alto, evoluir na nossa fé, melhorar a nossa crença, né? Então, como é que funciona isso, né? Nós envolvidos com as nossas preocupações, né, que os filhos, o bem-estar dos filhos, né, a alegria dos filhos, o nosso trabalho, o momento em que nós estamos vivendo está trazendo uma preocupação muito grande. A gente está vendo as pessoas correrem para os supermercados para comprar tudo que acham pela frente, porque estão preocupados com o dia de amanhã, acham que pode acontecer de vir passar, né, necessidade porque vai faltar as coisas. Nós temos casos de pessoas, né, que encheram a casa de botijão de gás, né, foi comprando todo o gás que passava na rua, né, e isso só vem demonstrar a nossa falta de confiança em Deus, isso só vem demonstrar o nosso egoísmo, né, porque só estamos pensando em nós, no nosso momento, no que a gente pode sofrer.
e se esquece que nós fazemos parte de um todo. Nós somos um grupo familiar, nesse momento vivendo nesse planeta Terra. Acreditando ou não, nós escolhemos viver esse momento, né? Irmãos nossos estão, né, se colocaram em sacrifício nesse momento por uma causa, né? E essa causa é a humanidade. Essa causa somos nós. E que temos muito a aprender com isso. Não é o momento de nós nos desesperarmos. Não é o momento de nós que nós façamos as coisas de maneira irracional. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Muitos de nós estamos agindo de maneira irracional, né? Preocupados somente com o nosso mundo, com a nossa existência, preocupados no que vai acontecer amanhã, e estamos deixando de viver o hoje. O que esse dia de hoje tem a nos ensinar? Quais são as lições que eu posso aprender hoje? É lógico que nós não estamos dizendo aqui que nós temos que esquecer de tudo, né? E viver a vida naquela situação, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, não é isso, né? Mas existe uma diferença entre ser preocupado e ser prudente, ou, né, ou ser sensato, né? Ser previdente. Existe uma diferença entre ser previdente, né, e ser preocupado. No Evangelho do Cristo, em Mateus, ele traz uma parábola que chama Parábola das 10 noivas, né? E a parábola conta o seguinte, que 10 noivas iriam sair para o deserto, né, à noite, que o noivo iria, né, sair para encontrar a sua noiva. Então elas tinham que pegar as lamparinas, né, e iriam se afastar, que o noivo iria procurar. O noivo demorou muito para encontrá-las, né? De forma que elas já haviam até adormecido, acordaram com o grito do noivo procurando, né, essas moças. E quando elas acordaram, elas viram que os seus candeeiros estavam com pouco óleo, né? A sua lamparina tinha pouco óleo. 5 delas estavam com candeeiro com pouco óleo. E 5 delas tinham uma reserva de óleo para colocar na sua lamparina. Então, quando elas perceberam essa situação, pediram para que as outras dividissem o óleo. Elas falaram, nós não podemos dividir o óleo, porque nós não sabemos quanto tempo isso aqui vai demorar ainda, e pode ser que acabe o óleo e não dê, né, para ele nos encontrar. É melhor vocês darem um outro jeito de encontrar óleo para colocar nas suas lamparinas. E assim elas fizeram. Saíram à procura de encontrar mais óleo. E o tempo passou, o noivo chegou, né, encontrou as 5 noivas que estavam com as lamparinas acesas ainda, né, e a levou para o seu castelo, né, onde ele teria uma festa, né, ele iria recepcionar as noivas e escolher qual seria a sua noiva. As outras 5, quando voltaram para o castelo, bateram a porta e pediram para entrar, e eles não deixaram, né, porque elas já haviam, né, já naquele momento, já não podiam mais participar das bodas das noivas. E o que o Mestre Jesus está querendo dizer com isso para nós? É justamente esse negócio de ser precavido. É justamente essa parte de nós sermos prudentes, né? Então, ser prudente é diferente de nós sermos preocupados. Tem muitas coisas que não tem como a gente modificar, né? A doença que nos acolhe nesse mundo, não tem como a gente passar por esse mundo e não ficar doente, ou não ver as pessoas que nós amamos ficar doente.
Nesse momento, né, o desemprego assola muitas pessoas, né? E a gente se preocupa, é lógico, mas não tem nada que a gente possa fazer. Se o desemprego tiver que bater a nossa porta, ele vai bater, né? E nós temos que estar firmes. Mas eu posso me prevenir de outra forma, para que se isso acontecer, eu não passe por tantas necessidades. Vocês entendem? Não estou querendo dizer que, né, ficou desempregado, ficou desempregado. Não é isso. Mas eu tenho que me prevenir contra isso. Mas eu não posso mudar isso, porque é a situação do momento. É a situação que o mundo passa. Né? Assim como a de ficar doente. Pode acontecer, né, na nossa família, no seio da nossa família, com os nossos entes queridos, ou conosco mesmo. Né? Eu tenho que me prevenir. Eu tenho que me resguardar. Mas se tiver escrito que eu preciso passar por isso, eu vou ter que passar por isso e não vai ter como eu mudar. Não vai ser essa preocupação, ou seja, deixar de viver o hoje, de contribuir com a sociedade hoje, né, de aprender com essa sociedade hoje, que vai me resguardar de ficar doente amanhã, ou de ficar desempregado, ou de ter alguns dos meus entes queridos nessa situação, né? Ou de ter, né, a perca de um ente querido. Nós estamos vendo muitas famílias sofrendo com isso, né? Famílias que estão aí sofrendo a perca de um ente querido e que muitas vezes não pode velar o ente querido. Não pode nem sequer enterrar o ente querido de maneira correta. Não é isso? Porque. E às vezes não estão nem doentes. Né? Não foi esse o motivo que os levou a óbito. Foram a óbito porque tinham outros problemas, né? E ocasionou, né, de acontecer nesse exato momento. E eles estão vivendo esse momento, essa dor, nesse exato momento tão difícil, aonde não podemos estar, né? E nem nós amigos podemos acompanhar essas famílias, né? Porque eles não recomendam, não deixam. E é assim que acontece. Mas essa forma da gente viver assim, preocupado, né, com agir dessa forma, vem de berço. Foi passado para nós pelos nossos entes queridos. Né? A gente cresce aprendendo isso, né? Que nós temos que nos preocupar, né, com os nossos filhos, que nós temos que nos preocupar com os nossos pais, né? Que a gente mesmo fala, meu filho, eu me preocupo muito com você porque eu te amo. Né? Então, ao transmitir isso para o meu filho, né, eu estou passando esse sentimento, né, para ele. Estou repassando essa situação para o seu pensamento. Né, eu vivi isso com meus pais, estou passando isso para os meus filhos, e se a gente não mudar isso, a gente não tomar cuidado, vai ser repassado para os meus netos. É uma vivência de berço. Né? Então nós estamos hoje vivendo uma situação difícil. Estamos. Mas o que nós podemos fazer? Essa é a grande pergunta. Como nós vamos nos comportar? Qual é a lição que Deus quer passar para nós? Né? A gente aprendeu no Evangelho que o Pai é todo amor, o Pai é toda ternura, o Pai é toda bondade, né? O Pai é justiça. Né? E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos compreender melhor isso. Né? Afinal, é o que nós pedimos todo dia na nossa prece do Pai Nosso. Né? Que o Pai nos oriente. Que o Pai nos dê o necessário. Né? Dai-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia. E esse pão ele vem de forma material e vem de forma espiritual. E o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa, qual foi o nosso ímpeto,
no primeiro instante, foi de correr para nos abastecer. Foi de correr para nos agrupar e nos abastecer de forma para que não faltasse o alimento do nosso dia. Né? Mas nós também colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Porque nós dizemos, seja feita a tua vontade. Né? Ontem eu assisti a palestra da nossa irmã do Nova Era, que falava sobre oração, né? E ela tocou nesse assunto na prece do Pai Nosso, em que nós nos colocamos nas mãos de Deus. Porque nós dizemos, seja feita a tua vontade. Então, se é para ser feita a vontade do Pai, nós temos que confiar nesse Pai. Confiar na nossa vontade, confiar na nossa capacidade de viver esse momento. Porque nós escolhemos estar aqui nesse momento. Nós escolhemos. Né? Nada acontece por um acaso. Então, tá tudo escrito. Tá tudo nos conformes, como a gente costuma dizer. Tá bom? Hamed coloca aqui, no livro em que ele ditou, ele traz uma explicação muito, muito interessante. Né? Aqui. Não estejais inquietos do dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e cada dia basta o seu mal. Né? Então, ele está querendo dizer aqui que, né, Deus, como Criador, ele vai prover todas as nossas necessidades. Para a gente não se inquietar, para a gente não transformar esse momento numa situação pior do que ela já é. Né? A gente tem aí informações, né, da espiritualidade amiga, que para ela conseguir se aproximar de nós nesse momento está sendo muito difícil. Porque as nossas energias, o nosso pensamento, né, está transformando a nossa atmosfera de um jeito, né, que traz essa dificuldade para a aproximação dos nossos irmãos da espiritualidade. Aqueles que querem fazer o bem. Enquanto que quando tem aqueles que estão engajados em nos prejudicar, em ver a nossa infelicidade, eles estão aproveitando muito bem essas energias. Né? E trazendo desconforto para dentro da nossa casa, trazendo desconforto para o nosso coração, né? Trazendo desconforto para os nossos pensamentos. Né? Então que a gente possa se preocupar com isso, que a gente possa entender que é o momento de nós tentarmos repousar os nossos sentimentos, que nós possamos acreditar melhor nas nossas condições, né? Que nós possamos ser precavidos, mas não preocupados. Né? Tem coisas que a gente pode modificar, tem coisas que a gente não vai conseguir modificar, não depende da gente, escapa das nossas mãos, escapa das nossas vontades. E é isso que nós precisamos entender. Né? Mas que nós podemos estar preparados para que, se algo acontecer, nós estejamos preparados. Né? Não desprevenidos e com o nosso pensamento transformado. Né? Porque essas preocupações transformam a nossa vida, transformam os nossos pensamentos de forma que nos afasta do momento em que estamos vivendo. Hamed diz: o mestre queria dizer com essas afirmativas que tudo o que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo e que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns cooperam da mesma forma para de outros. Quando há confiança, existe fé. E é essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e a prosperidade de nossa existência, dando-nos justamente a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. Então a única coisa que nós podemos, nesse momento,
e devemos é buscar a nossa fé, é acreditar na nossa capacidade e acreditar na capacidade divina. Que esse momento, essa situação, não transforme os nossos corações. Né? Que nós não estacionemos num momento que não é agradável. Né? Porque como nós sabemos que nós não regredimos na nossa evolução, né? Mas nós também podemos parar a nossa evolução. Né? A não regressão, esse estacionamento, ele é prejudicial. E se nós não tomarmos cuidados, nós vamos perder a oportunidade de elevarmos a nossa alma, elevarmos o nosso espírito ao mais alto, com o aprendizado que está sendo passado para nós, com tudo isso que nós estamos vivendo, né? E que nós possamos elevar a nossa alma, elevar o nosso espírito o mais alto que nós podemos. Porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, mas que a gente sabe que tende a mudanças. Né? E como a gente não tem a noção do tempo, nós não sabemos, né, a quantas andas essa evolução do nosso mundo, quais são o desejo do nosso Mestre Jesus, qual é o desejo do nosso Deus, né? Nós podemos estar perdendo uma grande oportunidade de elevar o nosso espírito, elevar a nossa alma, de deixarmos de ajudar o próximo, né? De entender a necessidade do próximo, porque nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Então não nos preocupemos. Vivamos o dia de hoje. Façamos como os pássaros e os lírios do campo, que Deus os concebeu e cuida deles. E cuidando deles, também irá cuidar de nós. Fiquemos em paz, que o amor do Mestre Jesus nos envolva, que vocês possam se encontrar bem, né? E que de alguma forma eu possa ter ajudado a melhorar ou a manter essa qualidade espiritual que eu tenho certeza que vocês têm. Muito obrigado a todos e que o amor do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus.